Bom, deixa eu aproveitar então para falar sobre esse assunto. A gente também retoma rapidamente o assunto do IOF, que foi com uma canetada, né? Voltou o decreto do governo Lula. Para conversar conosco agora, está com a gente o deputado federal Marcel Van Hatten. Deputado, muito boa noite, seja bem-vindo. Obrigada pela entrevista. Muito boa noite, Paulo. Muito boa noite a todos no estúdio e a quem nos acompanha. Satisfação estar com vocês no ar. Deputado, a gente falando sobre essa questão do licenciamento que a gente trouxe aqui agora, aprovação na Câmara dos Deputados, facilitando aí regras do licenciamento ambiental, a gente pode dizer que é uma resposta, uma retaliação aí da Câmara, tanto ao veto do presidente em relação ao aumento do número de deputados e também em relação ao IOF, com a decisão do ministro Alexandre de Moraes de ontem de manter o decreto do presidente Lula? Olha, Paulo, na verdade, esse projeto já estava na pauta, previsto para entrar na semana passada. Houve uma reunião de líderes na quinta e foi decidido que, dentre outros projetos, o licenciamento ambiental entraria na pauta essa semana. Inclusive, o projeto da securitização do agro, que era muito importante para o estado do Rio Grande do Sul, aliás, é muito importante, também foi fruto desse acordo que nós construímos na semana passada na reunião de líderes, então não havia surpresa quanto a colocá-lo na pauta. Agora, eu ouvi a brincadeira do Augusto Nunes há pouco, brincadeira com não apenas fundo de verdade, mas é o que nós estamos vivendo, essa judicialização na política. E ontem, enquanto a esquerda fazia a obstrução, porque não queria que votássemos essa modernização da lei ambiental e lei de licenciamento, o líder do PL disse para o líder do governo, o deputado Zé Guimarães, o seguinte: por que vocês não param com a obstrução, deixa a gente votar logo, porque a gente já tem maioria, e aí pelo menos vocês conseguem entrar mais cedo no STF para tentar derrubar o resultado. É uma brincadeira que eu vi sendo feita ali no plenário, mas no fundo é uma revolta que nós temos, uma indignação, porque tudo que a gente faz lá na Câmara, depois, se a esquerda não gosta, levam para o STF e quase sempre ganham. O Bolsonaro dizia que não conseguia governar por causa do STF, o Lula disse agora, há poucas semanas atrás, numa entrevista, que sem o STF ele não governa. É um absurdo esse sistema, esse regime que estamos vivendo hoje no Brasil. E, lamentavelmente, a discussão do IOF também acabou parando no tribunal e, numa decisão completamente contra a Constituição, Alexandre de Moraes agora decidiu restituir o decreto do Lula, como vocês estão falando já desde o início do programa, que eu venho acompanhando aqui desde casa, né? Então, sobre o licenciamento ambiental, não sei se tem alguma dúvida sobre o mérito, mas muito rapidamente, o caso é que nós queremos modernizar a lei ambiental, inclusive permitindo o autolicenciamento para atividades de baixo risco, que vem também com a responsabilização de quem fez esse autolicenciamento, né? Não é para tirar a responsabilidade. Muito antes, pelo contrário, espero que não tenha atravessado uma ligação aqui. Muito antes, pelo contrário. Então, nós estamos tratando aqui de modernizar uma lei e permitir que aconteça esse autolicenciamento de atividade de baixo risco e em outras atividades vai continuar sendo feito por meio do licenciamento governamental, mas de uma forma menos burocrática e, por isso, também dando menos oportunidade para a corrupção. Deixa eu passar também para o Carlos Caut, que tem uma pergunta sobre essas modificações aí no projeto de licenciamento ambiental. Deputado, boa noite, obrigado por estar conosco. Duas perguntas, na verdade. Primeiro, 2/3 dos senadores da base governista votaram a favor desta mudança dessa norma. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, também se disse a favor, contrariando Marina Silva, né? Então o senhor acha que, de fato, a esquerda irá ao Supremo para revogar isso? Não tem o risco de um racha interno à base governista? A segunda pergunta é: a ONU hoje expressou profunda preocupação com a mudança dessa lei. Não me consta que gritos de soberania foram ouvidos vindo do Palácio do Planalto. Estou errado? Vamos começar pela segunda pergunta provocativa, mas muito boa, Carlos. Carlos, a satisfação está contigo no ar também. Não se ouviu nada sobre defesa da soberania, a gente sabe que isso é pura balela. O PT, na verdade, gosta de interferência internacional quando ela vem da esquerda, quando vem de ONGs, e é isso também que essa nova lei de licenciamento acaba evitando, né? Que, mais uma vez, tudo fique super aparelhado.
O deputado Kim Kataguiri, ontem, inclusive, que acabou se envolvendo numa discussão acalorada e foi agredido pela deputada indígena Célia Chacriabá, tinha sido o relator inicialmente dessa matéria, e ele denunciou ontem na tribuna de uma forma muito firme e verdadeira o quanto, né, tribos indígenas tinham recebido como é que se diz, benefícios, né, financeiros, Toyotas, Hilux e não sei o que mais, e ONGs ambientalistas no passado. E a gente vê que há uma grande corrupção também envolvida nessas legislações ou na forma como a burocracia coloca em prática. Então, o que nós vemos agora é que o governo vai vetar essa lei. Isso aí me parece pouco... com certeza vai acontecer. Até porque o próprio líder do PT ontem, deputado Lindbergh Farias, disse no plenário que agora a pressão era sobre Lula, para que Lula vetasse. Então não tem, a princípio, né, por que ingressar no STF antes de acontecer o veto do Lula e depois vão ter que derrubar o veto. E também acho que a grande maioria dos deputados vai votar pela derrubada do veto, senadores também, porque já foi aprovado nas duas casas. O que a gente não pode é conviver com essa hipocrisia da esquerda, a gente precisa denunciar sempre. Falaram muito de Brumadinho e Mariana, que foram desastres ambientais absurdos, né, e dizendo que a nossa mudança vai gerar mais Brumadinhos e Mariana. O que eles não dizem é que Brumadinho e Mariana, as duas tragédias, e somos solidários a todas as vítimas, aconteceram com o atual sistema, com a atual lei ambiental. A nova vem para aprimorar, para modernizar, para melhorar. Então, quer dizer, essa hipocrisia da esquerda, a gente busca sempre desmentir e combater no plenário, e felizmente ontem, pelo menos no voto, fomos vitoriosos. Vamos ver quais serão os próximos passos depois, se de fato essa matéria vir a ser judicializada. Bom, deixa eu incluir o Gustavo Segre, que está estreando no time da Revista Oeste, também para perguntar para o deputado Van Hatten. Deputado, boa noite, obrigado pelo tempo. É curioso que quando, por exemplo, temos uma operação padrão na alfândega, tudo é mais lento, sendo que padrão deveria ser normal. Agora a ministra está indicando que essa lei ou a mudança da lei pode atrapalhar empregos, produção e tudo, quando é facilitar a vida daquele que está tentando obter um licenciamento ambiental. Vivenciei por experiência própria que tem licenciamentos que demoram meses e meses e meses e atrapalha precisamente a contratação de mão de obra. Por que a ministra falou que essa lei estaria atrapalhando o emprego e a produção? Porque essa ministra é uma ministra do atraso, ela não tem condição de continuar sentada naquela cadeira, ela tem ideias muito arcaicas. Aliás, não é à toa que hoje ela está sendo chamada de Marina Cinzas, né? O desmatamento na Amazônia nunca esteve tão alto. E depois quem queimava a Amazônia era o Bolsonaro ou seu governo. Agora, essa investigação do governo americano, na seção 301, inclusive, está fazendo o escrutínio sobre as queimadas lá na região amazônica. Então, quer dizer, a ministra Marina Silva, ela não tem visão de empreendedorismo ligado com defesa do meio ambiente e, na verdade, como você disse, além de o licenciamento ambiental, quando ele atrasa, prejudicar a economia, porque ele acaba fazendo com que se demore a que aqueles empregos que estavam previstos sejam realmente criados e a sociedade possa se beneficiar de uma nova atividade econômica. Além disso, ela mantém áreas em condição de ainda mais degradação por mais tempo, porque quando não tem a iniciativa privada atuando, muitas vezes quando é o governo que toma conta de uma área e ela ainda não está sujeita, né, integralmente à atividade econômica, o que nós vemos, na verdade, é ainda mais devastação, é ainda mais degradação. Então é exatamente o contrário do que a Marina Silva defende, Marina Cinzas, né? E por isso mesmo que nós, mais uma vez na oposição, defendemos tanto que fosse aprovada essa lei. Augusto Nunes também tem pergunta para o deputado Marcel Van Hatten. Deputado, prazer revê-lo e conversar com você mais uma vez. Deputado, quase dois terços dos parlamentares rejeitaram o IOF. E houve uma festa que se estendeu também a boa parte do país. Agora vem o Alexandre de Moraes, muito bem votado, né, pelo Michel Temer. Teve um voto. E desfaz
esse negócio aí para pedido de um parlamentar. Não é a hora de a lei que é feita, de a Câmara fazer alguma lei, pensar numa lei que impeça o deputado derrotado de recorrer ao Supremo, quando não se trata de nada inconstitucional? Existem discussões sobre isso sim, Augusto, e satisfação minha estar contigo no ar, eu sou teu fã, você sabe disso. Estou muito feliz de participar mais uma vez aqui do S Sem Filtro. Existe sim limitação já à participação de partidos políticos, ou melhor, de entidades a entrar no STF, mas é uma limitação que não dá, por exemplo, a um número X, digamos assim, por ano de vezes em que um partido pode ingressar. Ele pode ingressar ilimitadamente, independentemente do seu tamanho. O partido só precisa ter representação na Câmara dos Deputados. Isso está sendo discutido. Agora, os partidos políticos, por incrível que pareça, não são os que mais entram, sabe? Quem mais entra ainda são associações, entidades, enfim. Existe um grande comércio em torno, pelo menos assim se especula e se denuncia, dessas ações judiciais perante o Supremo Tribunal Federal. A verdade é que o Supremo, ele atua muito fora do bom senso, porque o Novo, por exemplo, já entrou com várias demandas do Supremo Tribunal Federal que eram absolutamente coerentes com a busca por justiça, por repor o devido processo legislativo, e elas foram simplesmente ignoradas. Enquanto o PSOL, Partido de Esquerda, PT, Rede, entram com um processo que são claramente só políticos, sem nenhuma fundamentação realmente jurídica, e o STF aceita. Então é muito mais um problema do controle que o STF faz dessas ações, da tabelinha que o STF faz com partidos políticos, e agora, mais grave ainda, até com colegas parlamentares, por exemplo, Lindbergh Farias, que costuma ficar denunciando colegas deputados à Procuradoria-Geral da República para que depois sejam processados perante o Supremo. Ele virou, na verdade, procurador-geral de fato, e ele é colega parlamentar. Na minha opinião, ele está quebrando o decoro com isso. Nós estamos numa situação muito mais grave, que você pode aprovar a lei que quiser para tentar limitar, que no fundo o STF ele acaba continuando fazendo a tabelinha por outros meios. Então, nosso problema mesmo está na composição do Supremo. Nós precisamos de impeachment de ministro do STF, eu continuo batendo essa tecla. Nós precisamos de anistia do 8 de janeiro e anulação dos processos ilegais, né? E, claro, a CPI do abuso de autoridade, que espero que agora, no segundo semestre, já que ela já está na vez, na ordem da fila, ela seja instalada. Agora, deputado, especificamente sobre o IOF, a Câmara vai engolir essa ou vai reagir? Sabe o que é pior, Augusto? É o que eu tenho ouvido nos bastidores, espero que não seja verdade, que houve um acordo antes entre Hugo Mota, Davi Alcolumbre, Alexandre de Moraes e o governo Lula para que essa atitude do ministro Alexandre de Moraes fosse publicada e ele fizesse a decisão. Se isso for verdade, eu quero confirmar com o presidente Hugo Mota na próxima conversa que eu tiver com ele, mas eu ouvi isso agora, recentemente, né, depois dessa decisão, ele me pareceu surpreso, espero que não tenha sido teatro, porque se for verdade, a situação é muito mais grave, porque aí não há reação possível, porque se já tiveram feito, se já fizeram um acordo antes, se já decidiram deixar que Alexandre de Moraes fizesse o que fez, então não tem muito mais do que fazer, a não ser renovar a Câmara e o Senado na próxima eleição em 2026, para que nós tenhamos maioria nas duas casas e a gente pare de sofrer esse tipo de retaliação contra a democracia por parte daqueles que deveriam nos representar, que são os presidentes das duas casas, da Câmara e do Senado. Né? Eu entendo que aquilo que o Bolsonaro tem dito é muito verdadeiro, né? Preciso ter 50% da Câmara e 50% do Senado para a gente ter chance de mudar o Brasil. E, independentemente da reação da Câmara e do Senado em relação a essa decisão específica do IOF, que foi a pior de todas, mais recentes, contra o Parlamento, independentemente da reação deles, a gente sabe que já há muitos anos o Congresso tem deixado, largado mão das suas iniciativas legislativas e deixado o Supremo avançar. Então nós vamos precisar renovar Câmara e Senado na próxima eleição com mais de 50% de membros a nosso favor, porque senão não tem jeito.
Deputado Marcel Van Hatten, agradeço muito a conversa, conseguimos ajustar essa entrevista no finalzinho do programa. Obrigada pela atenção, uma boa noite. Muito boa noite, um abraço a todos. Ótimo programa, vou continuar assistindo depois na TV aqui. Valeu!